Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Tudo certo? Tá, vamos para mais uma semaninha de aulas, tá? Hoje vai a física AB, aula 15, tá? E depois duas aulas da física C, tá? Aí na quinta-feira eu vou fazer pra gente equilibrar a apostila também. Eu vou e terminar, aí eu mando a última aula da física C, mas eu gravo quinta-feira daí para vocês, tá? No horário que eu ia estar tendo aula com vocês. Aí eu faço a gravação e mando para vocês ali bem de boa. E aí, como que estão, pessoal, os estudos? Tá tranquilo? Tá dando para conciliar? Tá, sei que tá difícil, né? A gente tá começa um pouco novidade, depois vai cansando um pouco, né? Alguns, pelo menos, têm essa dificuldade. Eu tava vendo, conversando com alguns alunos. Só que assim, tá? O aluno que conseguir se manter aí, né, firme e forte, assistindo aulas, fazendo exercício, tá? Vocês vão fazer provas no final do ano. Aí vai, esse final do ano vai dar muita diferença entre alunos que vão tirar notas boas, tá? E o aluno que zerou, tá? Não vai, tá zero. Ah, Enem é 400, 420 pontos. Se o cara tirar 500 é um sucesso. 500 não garante vaga, né? Tá? Porque as vagas que são preenchidas é aquele pessoal que está estudando, não vai ter muita concorrência entre eles, tá? Então é isso que o pessoal está comentando aqui. Então quem tem paciência e quem tem a força de vontade e a persistência em, né, manter essas aulas, assistir, vai lá. Tá, eu estou começando com vocês hidrostática. Tá? Hoje eu vou falar do princípio de Pascal, da lei de Pascal, que caiu duas vezes no Enem nos últimos 6 anos. Tá? Questões de boa. Tá? A questão 20, né, só para ter uma ideia, é a questão do Enem. Tá? Com valores trocados. Tá? Caiu igual, depois pode ir lá e olhar. Tá? Quando eu for fazer a revisão do Enem para vocês, vocês vão ver que depois de julho, na verdade, né? Tem duas questões dessa aula de hoje. Tá? As duas questões são de prensa hidráulica. Tá? 50% da aula é prensa hidráulica, tá? E 50% vai ser a pressão em fluidos. Tá? A prensa hidráulica é a lei de Pascal. Então é bem de boa, aquele elevador, né, dos automóveis em postos de gasolina, né? O cara eleva, né, um carro de 1.000 kg lá com uma pequena bombinha de ar, caninho bem curto, tá? E bem fino em termos de diâmetro. Tá? Então, eu vou fazer isso para vocês. Tá? Aqui no nosso combinado, tá? Eu vou explicar a matéria, toda a matéria da apostila, com os prints, tá? E resolver 4 questões. As outras, se vocês tiverem dificuldades, vocês vão me pedindo, tá? Como sempre o pessoal tá me pedindo, o Júlio tá me pedindo sempre. Eu atendo o mais rápido possível. Eu faço questão de tentar atender o mais rápido possível. A Camille me pede algumas, a Júlia também me pede algumas questões, tá? Então os demais também, pessoal, podem pedir, principalmente na quinta-feira, que a gente está à disposição. Tá? Tem alguns dias da semana que é difícil eu atender, tá? Mas se eu não atender no dia da semana, eu atendo no outro dia, tá? Que eu estou dando bastante aula agora, né? Tem segunda-feira eu dou 10 aulas online, só para ter uma ideia, né? 7h30 até 6h15 da tarde, tá bom? Tá? Então, vida normal, pessoal, bora estudar. Então vamos lá, ó, tá? Vocês têm que entender então o princípio de Pascal, é bem sossegado, tá? E a pressão em fluidos, que é um comecinho de estudos de fluidos já, tá? Então é isso que eu vou explicar para vocês na aula de hoje. Então já eu volto aqui, ó. Vamos lá começar a aulinha. Bom, a gente vai trabalhar, pessoal, agora com o líquido ideal, tá? O que é um líquido ideal? Tá? O líquido ele é considerado ideal quando ele for incompreensível, tá? E a viscosidade dele for zero. Tá? Então essa é uma teoria, né, de um líquido ideal. Tá? Então todo líquido para nós agora vai ser ideal. Tá? Vocês já sabem que a hidrostática estuda fluidos. Tá? O que é um fluido? É um líquido ou um gás. Adivinha qual é o líquido mais utilizado aqui? Água. Qual é o gás mais utilizado em exercícios? O ar. Tá? Eles são considerados, né, fluidos ideais. Tá? Olha só, a lei de Pascal, tá? O que é que foi dito, né, por Pascal e qual é a consequência da lei de Pascal? Olha, ele foi filósofo, credo, e físico, e matemático. Matemático também dá para aceitar, tá? O Blaise Pascal, ó, 1623, 1662. Tá? Ele falou assim, ó, o acréscimo de pressão, tá? O acréscimo de pressão dado a um ponto de um líquido ideal e em equilíbrio se transmite integralmente para todos os pontos desse líquido, tá? E das paredes do recipiente no qual ele está contido. Ou seja, moçada, se eu pegar aqui, ó, tá? Eu vou, ó, isso aqui é chamado de êmbolo, tá? Se eu fizer um acréscimo de força aqui, de pressão, aqui nesse ponto 1, de 1 atm, tá?
o aumento da pressão aqui também vai ser 1 atm. O aumento de pressão no fundo, 1 atm. O aumento de pressão na parede, 1 atm. Ou seja, se eu aumentar alguma coisa de pressão aqui, aumenta em todos os pontos do líquido igualmente. Esse aqui é o princípio ou a lei de Pascal. Beleza? Então, o acréscimo de pressão, a variação de pressão no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2. Não interessa onde ele esteja, tá? Estando dentro do mesmo líquido, a variação de pressão é a mesma. Beleza? Prensa hidráulica, foi isso que caiu na prova do Enem. Tá? 2 questões nos últimos 6 anos, só para ter uma ideia. Então, a prensa hidráulica, pessoal, é esse dispositivo aqui, ó. Você vai ter 2 êmbolos, tá? Ela pode estar na forma de um U assim também, beleza? Vocês vão ver na questão número 20. Eu vou fazer 2 questões que são parecidas com a do Enem com vocês, tá? Então, veja, aqui tem um êmbolo, tá? Esse êmbolo, ele é circular, ele tem uma área 1, tá? Então, aqui é feita uma força 1. Aí, ó, como a força sobre área é pressão, certo? Lembra da aula passada? Pressão é força sobre área. Então, há um acréscimo de pressão aqui. Para manter em equilíbrio, tá? Aqui, ó, eu tenho uma área 2. Então, eu vou suportar aqui uma força 2. Tá? Se essa área é maior, a força é maior, porque a pressão tem que ser a mesma. Lembram disso agora há pouquinho que eu falei? A variação de pressão é a mesma em todos os pontos do fluido. Como é o mesmo fluido que está aqui, ó. Então, se eu aumentar a pressão aqui, faço uma pressão aqui, é a mesma pressão aqui. Então, pressão é força sobre área. Então, eu posso dizer que força 1 por área 1 é igual a força 2 dividido por área 2. O que isso significa, pessoal? Ó, se eu tenho uma área aqui de 10 centímetros quadrados, eu faço uma força de 50 newtons. Se eu dobrar essa área, também dobra a força. Quanto maior for a área, maior é a força que ele suporta. Então, essa é a relaçãozinha da prensa hidráulica. Tá? F1 dividido pela área 1 é igual a F2 dividido pela área 2. Aqui, ó, qual é o bom dessa igualdade? Eu não me preocupo com as unidades, tá? Porque eu tenho força de um lado, força do outro. De boa. Eu tenho área de um lado e área de outro. De boa também. Se aqui for centímetro quadrado, aqui também centímetro quadrado. Metro ao quadrado, metro ao quadrado. Tranquilo? Sem problemas, tá? Então, ó, se a área aumentar 3 vezes, a força triplica. Correto? Tranquilos? Tá? Então, essa relaçãozinha vai ser usada bastante hoje. Tá? A outra relação que eu tenho, pessoal, é quando eu tenho deslocamento, tá, desse fluido que está aqui. Então, veja, eu vou apertar, fazer uma força aqui nessa área 1. Ele vai ter um deslocamento aqui. Tá? Como esse êmbolo tem uma distância aqui, ó, ele tem, tá, uma área menor, tá? Esse êmbolo aqui tem uma área maior. Aqui vai ter um deslocamento também. Então, todo o líquido que é deslocado aqui, também vai ser deslocado aqui. Mas aqui, como tem uma área maior, tá? Então, você vai ter um deslocamento menor. Então, a relação que eu tenho para deslocamentos numa prensa hidráulica é a força e o deslocamento são inversamente proporcionais. Tá? Ou a área também, né? São inversamente proporcionais. Então, vai ficar F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Aqui está a explicação, ó. Porque ó, a variação de volume que tem aqui, também há aqui. Então, a variação de volume 1 é igual à variação de volume 2. Tá? Como variação de volume é a área da base, né? Seria área vezes a altura, que é o D1. Então, fica área 1 D1 igual a área 2 D2. Mas como a força é proporcional à área, né? Eu posso pôr F1D1 igual a F2D2. Tá? Então, essa é a relaçãozinha que eu tenho aqui. Tem a relação final, né? Se vocês quiserem, ó. Ela está aqui embaixo, ó. F1 por F2, área 1 por área 2 é igual a D2 por D1. Mas eu não gosto muito dessa aqui, não. Tá? Então, veja, ó. Se for por área, F1 por área 1. Se for por deslocamento, F1 vezes D1. Tá? Aqui é inversamente proporcional, tá? E a área é diretamente proporcional. As questões do Enem cobradas foram diárias, tá? Só colocar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, agora encaixa, ó. Tá? F1 por F2, diretamente. Área 1 por área 2, diretamente. E a distância ao contrário, é D2 por D1, porque ela é inversamente proporcional. Beleza? Vamos lá. Tá? Então, ó, 50% da aula foi, tá? Prensa hidráulica, ó, importante. F1 por área 1 igual a F2 por área 2, beleza? Só um detalhezinho, tá, pessoal? Deixa eu até voltar aqui e falar alguma coisa. Cuidado, ó, esses êmbolos aqui, ó, as áreas deles são circulares.
Vocês se lembram como que é a área de um círculo? Π raio ao quadrado, tá? Então, ó, pode ser que no lugar da área, você vai ter que pôr π raio 1 ao quadrado, tá? Área 2, π raio 2 ao quadrado, ok? Aí pode cortar o π com π, beleza? Então, a força é proporcional ao raio ao quadrado também. Tá? Então, áreas de êmbolo são círculos. Bom, pressão agora em fluidos, tá? A pressão exercida sobre um fluido. Então, a pressão exercida por uma coluna de um fluido é chamada de pressão hidrostática. Olha, eu não concordo com esse nome. Para mim tinha que ser fluidostática, né? Que é um fluido. Tá? Hidros lembra água, né? Mas beleza. Bom, como se calcula o que é essa pressão hidrostática, moçada? É a pressão feita por um fluido, tá? Em um certo recipiente. Tá aqui, ó. Tá? Eu coloquei para vocês aqui, é da apostila, né, moçada? Tá tudo aqui, ó. Aqui você tem um recipiente, tá? Você tem um líquido nele, tá? Ele tem uma área A, tá? E aqui é a altura da coluna de líquido, beleza? Olha só, aqui ele deduziu para vocês a equação da pressão hidrostática, tá? Que é μgH. Como que ele deduziu para vocês, alunos? Pense assim da aula passada. Pressão, tá? É a força pela área, tá? Então é o peso do líquido sobre a área. E o peso é m vezes g sobre a área, certo? É assim que se calcula a pressão. Tá? P minúsculo é pressão, P maiúsculo é peso, tá? É o peso, né, que é a força sobre a área. Tá? Aí, olha só, ficou μ vezes g sobre a área. Mas a massa específica, a densidade, é massa por volume. Então, se eu passo o volume para cá multiplicando, tá? No lugar da massa, posso pôr μ vezes v. Tá? Massa é μ vezes v. Então, no lugar da massa aqui, ó, μ vezes v, vezes o g sobre a. Só que volume e área, pessoal, como que eu posso relacionar isso? Vocês se lembram que o volume é a área da base vezes a altura? Tá? Então, no lugar do volume aqui, eu posso pôr área da base vezes a altura. Tá? Aí eu corto área com área, e a fórmula da pressão feita por um fluido no fundo do recipiente só depende de três coisas. Apenas três coisas. O μ, que é a massa específica ou a densidade. O G, que é a seção gravitacional. E o H, que é a altura da coluna do líquido. Somente desses três fatores, nenhum mais. Então, a pressão hidrostática exercida por uma coluna de um líquido é dado por μgH. Tá? É de um fluido, na verdade, tá? Pode ser ar também, né? Não é só líquido, não. Beleza? μgH. Aí agora, qual que é o problema que eu vejo quando eu dou aula no segundo ano para os alunos dessa matéria? Unidades. Quais são as unidades no sistema internacional? Então, para aí, ó, anotem aí. A altura tem que ser sempre em metros. O G não tem problema, tá? O G, para nós, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado na Terra de boa. O μ é a densidade. Tem que ser em quilograma por metro cúbico. Obrigatoriamente, tá? Quilograma por metro cúbico. Quando está em grama por centímetro cúbico, para chegar em quilograma por metro cúbico, multiplico por 1000. Tá? Então, anotem aí, pessoal. Densidade ou massa específica oficial da água, 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? Não vai cair em pegadinha, não posso usar outra unidade. E a pressão é dada em Pascal. Tá? A unidade oficial dela é Pascal ou Newton por metro quadrado. Eu não posso usar qualquer unidade. Eu tenho que usar a unidade do sistema internacional. Se não tiver, professor, transforma. Tá? Eu vou fazer uma questãozinha que tem que transformar daqui a pouco. Beleza? Tá? Então, ó, tá aí a explicaçãozinha para vocês de como se calcula a pressão feita por um líquido no fundo do recipiente. Então você tem uma piscina lá, tá? A piscina tem 1,5 m de profundidade. Então dá para você calcular a pressão que ela faz. Você tem a densidade da água, que é 1000, você tem o G e você tem a altura do líquido. Tá? Normalmente uma piscina tem 1,40 m de altura de água. Pronto, você calculou a pressão no fundo da piscina. Beleza? Vamos lá, questões, pessoal. Moçada, como está no comecinho, as questões iniciais ali são bem de boa, tá? Para vocês fazerem. Tá? Já vou começar lá na 8. Ó, aquele esquema, pessoal, meus alunos, por favor, tá? Ó, 4 questões que eu escolhi a dedo para fazer para vocês, para dar um norte para estudar essa aula. Aí tem que parar agora, pausar o vídeo em todas, pausa o vídeo, resolve a questão, tá? E olha a resolução. Tá? Nas 4 questões façam isso. Ó, a 15.8.
Aquecedores, tá, de passagem são acionados pela passagem da água no seu interior, ou seja, ligam quando a torneira é aberta. O manual de instalação de um aquecedor desse tipo informa que a pressão mínima necessária para o correto funcionamento do equipamento é equivalente a 10 metros de uma coluna de água. Olha só, qual que é a altura da coluna de água? 10 metros. Levando-se em conta que a massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, falei para vocês, o cara foi bonzinho aqui, já deu certinho. A Unioeste nunca dá 1000, pessoal, sempre fala que é 1, tá? Grama por centímetro cúbico. E a seção da gravidade no local é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, tá? A informação se refere à pressão hidrostática em pascals, de quanto? Então ele quer saber a pressão hidrostática, que é o Mi vezes o G vezes o H. Mi vezes G vezes H. 1000 vezes 10 e vezes 10. Beleza? Deu 10 elevado à quinta pascal. Aí anota aí, pessoal. Cada 10 à quinta pascal é igual a 1 atm. A gente vai falar mais de unidades na outra aula, tá? Mas já anotem ali, ó. Tá? 10 elevado à quinta pascal, tá? 1 vezes 10 à quinta pascal equivale a 1 atm de pressão. Beleza? Ó, 1 vezes 10 à quinta vai dar 10 vezes 10, vai dar 100 mil pascal, né? 100 mil pascals, ou pascal, sei lá. Beleza? Tranquilo? Como se calcula a pressão hidrostática? De boa, né? Ó, 15.9, tá? A questãozinha do SpaceX. Ó, um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4, 10 a menos 4 metro quadrado. Beleza? Deu a área do pequeno êmbolo. Um automóvel, ao ser elevado, ele tem um peso de 2, 10 a 4 newtons, tá? Dá 20 mil newtons. Está sobre um êmbolo maior, de área 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel. Então, olha só, pessoal, eu tenho a área menor, a área maior e a força maior. Eu quero saber o F1, tá? Prensa hidráulica. Então, vamos lá. Ó, F1 por área 1 é igual a F2 por área 2. Tá? Não tenho F1, ele pediu. Eu tenho área 1 em metro quadrado, área 2 em metro quadrado e o F. Tá? Vou multiplicar cruzado. Beleza? Ó, vai ficar 10 a menos 4 com 10 a quarta. Vai ficar, eu cancelo, né? Que eu multiplico. Vai ficar 2 vezes 4, 8 por 0,16. 50 newtons. Tá? Então essa é a força que eu faço aqui. Ó. Como essa área é menor, a força também é menor. Beleza? É assim que eu aplico a prensa hidráulica. Aí, pessoal, olha só. Tem questãozinha ali mais chatinha que você vai fazer depois, né? No lugar da área aqui, você vai pôr π vezes raio ao quadrado 1. E aqui, ó, π raio ao quadrado 2. Corta o π com π. Então fica F1 por raio 1 ao quadrado igual a F2 por raio 2 ao quadrado. Tá bom? Tá? Anota aí também. Olha lá, 15.10. Essa é aquela questãozinha que eu falei para vocês que a gente vai ter que mudar um pouquinho as unidades aqui, ó. Tá? Um objeto pontual é colocado a 10 centímetros do fundo de um recipiente, tá? Cilíndrico contendo água e óleo. Tá aqui, ó, tem água e óleo. Tá? Conforme a figura. Qual é o valor da pressão que o objeto está submetido devido às colunas de água e de óleo? Tá? Desconsidere a pressão da atmosfera. Ó, densidade da água, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que é 1000. Densidade do óleo, 0,910 a terceira quilograma por metro cúbico, 900. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Só que, ó, pessoal, onde que o objeto foi colocado? No fundo do recipiente? Não, ele foi colocado a 10 centímetros. Então, veja, eu tenho uma quantidade de água e eu tenho uma quantidade de óleo. Então, ó, do fundo do recipiente até o final aqui do óleo, tá? O óleo está em cima, tá? Que ele é menos denso. A água está embaixo, que ela é mais densa. Tá? Do fundo do recipiente até aqui, eu tenho 20 centímetros. Tá? No total, ó, essa distância total. Tá? De água eu tenho 14. Então aqui eu tenho quanto só? Tem que pensar isso, né? Beleza? E o objeto está aqui, ó. Então quem faz pressão no objeto? A água que está em cima dele, mais o óleo. Tá? Cuidado, o óleo, a altura do óleo não é de 20 centímetros. A da água também não é 14 centímetros. Tem que pensar um pouquinho isso aí.
Tá? É só a coluna que está em cima dele que faz pressão. Então aqui eu vou ter duas pressões. Eu tenho que somar a pressão do óleo mais a pressão da água. Tá? E o ponto aqui é 10 centímetros. Então 10, ó, 10 vai estar aqui mais ou menos, né? Porque a água é 14, ó, então vai daqui. Então vai ter um pouquinho de água e mais uma quantidade de óleo aqui. Beleza? Tem que ter uma ideia, um raciocínio em relação a esses valores. Beleza? Então vai lá, para a aula aí e vai fazer. Ó, tá resolvendo, ó. Ó, por ser menos denso que a água, o líquido que está em cima é o óleo, tá? E o que está embaixo é a água. Pelo fato de estar a 10 centímetros do fundo do recipiente, tá? Então se ele está a 10 centímetros do fundo do recipiente, eu só tenho 4 centímetros de água sobre ele, além de 6 centímetros de óleo, tá? Porque ó, daqui até aqui dá 20, né? Até aqui dá 14, então o óleo eu só tenho 6 centímetros e a água eu tenho 4, beleza? Assim, pela lei de Stevens, a pressão hidrostática suportada pelo objeto é, tá? A pressão feita pela água mais a pressão feita pelo óleo. Então é μgh para a água, μgh para o óleo. Beleza? Então vamos lá. Trocando os valores. Densidade da água, 1000. G, 10. Tá? A altura da água é 4 centímetros. Tá? Eu dividi por 100, tá? Que é 10 ao quadrado, ficou 4, 10 a menos 2. Ou 0,04. Do óleo, mesma coisa. 0,9, 10 a terceira, o G é 10. 6 centímetros eu divido por 100, 0,06 ou 6, 10 a menos 2. Tá? Tem que fazer esses cálculos agora. Beleza? Vai dar 940 newtons ou 9,4, 10 ao quadrado, newton por metro quadrado, que é o Pascal. Tá? 940 newtons por metro quadrado ou 9,4, 10 ao quadrado, newton por metro quadrado. Então, veja, é uma questãozinha com um certo respeito. Tá? Eu tive que ver qual é a coluna de líquido em cima deles. Tá? Então tinha água e tinha óleo, então são as duas pressões. Tá? E eu ainda tenho em centímetro, tenho que passar para metro. Beleza? Ó, essa questão, pessoal, é a do Enem. Só vai mudar o valor. Tá? Aí mudou um pouco ainda, nem mudou muito o valor. Tá? Lá no Enem era 5 vezes, se eu não me engano. Então, ó, uma força vertical de intensidade F atuando sobre um êmbolo menor de uma prensa hidráulica mantém elevado um peso de 400 newtons. Está aqui. Tá? E a força F está aqui. Como mostra a figura. Sabendo que a área do êmbolo maior, que é essa daqui, é 8 vezes a área do êmbolo menor. Então, se essa área aqui é A, aqui é 8A. Determine o valor do F em newtons. Tá? Lá não tinha figurinha do Enem, se eu não me engano. Então, ó, F1 por área 1, F2 por área 2. Então, a primeira área eu chamo de a outra de 8A. Corto A com A, 400 dividido por 8, 50 newtons. Beleza? Apesar de estar por último aí, né, pessoal? Tinha que ser uma questão bem inicial. Mas é bom para vocês entenderem um pouco isso daqui. Tá? A parte da prensa hidráulica e da pressão que a gente tem. Beleza, moçada? Ó, 23 minutinhos de aula, 24 minutos. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer as questões ali, tá? De prensa hidráulica e pressão hidrostática. Valeu? Até daqui a pouco.